Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Code. E eu estou muito feliz de fazer esse mata-mata, que eu vou dedicar a Giane, a Andréia, a Soraya e a Fabiola do Sala VIP, o melhor programa do mercado financeiro, não só da Levante, do mercado financeiro para a construção de patrimônio nos próximos anos e décadas. A gente vai ficar com você todo o tempo e vai estar lá o link do Sala VIP. Depois de eu calcular na semana passada que o Ibovespa pode ir a 156 mil pontos em dezembro, portanto um retorno de 19% até lá, eu consegui montar uma carteira que pode dar 40%, 40% em 2024. E eu vou apresentar ela para vocês hoje, mas antes disso, eu vou mostrar quanto pode render 44 ações do Ibovespa, todas as ações que vocês acompanham e têm em carteira. Lembrando aqui a conta que eu fiz na semana passada, baseado na queda da Selic de 13,75% para 9% até dezembro de 2024, e aí o Ibovespa iria para 156 mil pontos. A gente está agora em janeiro, o mercado está numa correção técnica, nada mudou, continua o cenário de queda de juros no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, que vai fazer com que bolsas dos Estados Unidos e do Brasil subam de novo esse ano e bem. Portanto, tem aí esse upside de 19% com a Selic indo a 9%. Porém, eu fui lá olhar nas ações do Ibovespa, nas 10 ações que mais pesam no Ibovespa, só uma tem potencial de valorização acima de 19%. Então, eu fui e comecei a olhar todo o Ibovespa e fiz para vocês. Peguei 44 ações que pesam 80% do Ibovespa, muitas delas vocês têm em carteira, e eu calculei setor por setor e essas ações, o quanto pode dar de rentabilidade. Primeiro setor que a gente tem aí, o setor de mineração, a perspectiva é positiva para 2024, o setor imobiliário chinês pode voltar a crescer, a demanda por aço para exportação na China deve continuar alta e o preço do minério pode ir até $145. A Vale tem o preço do minério subindo e a quantidade de vendas subindo, ela pode ir para R$ 85, upside de 19%. Já a CSN Mineração subiu bastante, já está em 7,17 no dia que eu fiz esse mata-mata, com preço-alvo de 8, upside só de 12%. Setor de siderurgia, produção automobilística deve subir 6%, crescimento da indústria em geral deve ser mais fraco, 3%, a construção civil pode bem subir 10%, só que vai ter e vai continuar a invasão do aço chinês, isso é negativo, e a cotação do dólar pode ir para 4,60 no fim do ano, também é negativo para o setor siderúrgico. Portanto, a perspectiva desse setor é apenas regular para 2024. A Uzi Minas pode ser favorecida pela produção automobilística, mas o preço-alvo dela é baixo, e ela tem um upside baixo de 6%, não vale a pena ter na carteira. A CSN já andou bastante, o crescimento da indústria é favorável para ela, só que ela só tem um upside de 6%. Já a Gerdau pode surpreender
não agora no começo do ano, mas no segundo semestre, e aí tem esse preço-alvo de 28%, que daria 31% de upside. Mas agora, no primeiro semestre, vai ser muito difícil para a Gerdau, e, portanto, não vale a pena ter em carteira, mesmo com esse upside. O upside é mais no fim do ano. Petrobras, a perspectiva é apenas regular, o preço do petróleo e derivados pode cair, a perspectiva é ficar em relação ao preço atual de $77 o petróleo, 5 para baixo, 5 para cima, ou seja, daria em torno entre 74 e 80 dólares. A demanda mundial deve crescer pouco, entre 0 e 2%, a oferta mundial deve ser igual e a cotação do dólar é negativo, caindo para 4,60. A perspectiva, portanto, da Petrobras é igual para esse ano, como foi em 2023, só que o preço já está alto. Quando eu fiz esse mata-mata, com upside prática muito baixo de 300, não vale a pena ter Petrobras em carteira. Já nas ações das Junior Oil Companies, que produzem petróleo e gás, elas não vendem derivados, elas vendem principalmente petróleo em barris para o exterior e localmente para a Petrobras e outras empresas, e também produzem gás. A perspectiva é regular na parte dos drivers do mercado internacional, no setor, só que para cada empresa tem coisas boas para acontecer. No caso da Prio, tem produção crescendo em Albacora Leste, Wahoo e Frade, é positivo, ela tem uma upside de 19%. A 3R tem aumento de produção e redução de custo, a perspectiva é positiva e o upside de 22%. A PetroRecôncavo tem restrição na infraestrutura por causa de terceiros, está em transição, tende a melhorar. O potencial de valorização é 43%, mas eu acho que esse preço-alvo do mercado está exagerado, por isso que deu um upside tão alto. Eu não acredito que vá para R$30. A Enauta, por outro lado, tem uma perspectiva bem positiva, produção inicial, já começou a produção na plataforma, na FPSO de Atlanta, que ela comprou da Petrobras, e esse começo de produção é animador e vai crescer mais durante o ano. Tem um upside de 7%, eu acho que esse upside da Enauta, o preço-alvo está muito conservador. E tem a cotação do dólar a 4,60, que é a única parte negativa. No setor de bancos, perspectiva positiva, lá todos os drivers do setor, queda de taxa de juros, redução de inadimplência, menor despesa com devedores duvidosos, crescimento na receita do mercado de capitais, redução do risco Brasil, queda do dólar, isso é positivo. Banco do Brasil, resultados crescentes, tanto o Banco do Brasil como o Itaú devem ter lucros acima de 10 bilhões de dólares por trimestre em 2024, só que boa parte disso já está no preço, o upside para o Banco do Brasil é 8%, para o Itaú é 2%, mas eu acho que os analistas, depois de sair o resultado do quarto trimestre e do primeiro, vão rever para cima, tanto Banco do Brasil como Itaú. Bradesco, redução paulatina da despesa com devedores duvidosos, mesma coisa com o Santander, perspectiva melhorando, mas ainda regular. Potencial de valorização para o mercado de Bradesco é 20%, Santander é menos 6%. O upside é importante quando a gente acredita que aquele preço-alvo é recente e factível. Porque se você olhasse nesse quadro, você ia vender Banco do Santander, Itaú e Banco do Brasil, ia comprar Bradesco, e realmente não é o caso. O preço-alvo de Banco do Brasil e Itaú, para mim, está defasado, os analistas vão refazer e vão aumentar. O upside do Bradesco está
Ok. Seguradoras, perspectiva regular, tem um crescimento na venda de seguros, tem um crescimento nos prestamistas, é aquele seguro que quando a pessoa compra um imóvel, ela, ela, ela é obrigada a fazer o seguro prestamista, que é um seguro que, se morrer o comprador do imóvel que foi financiado pela Caixa ou pelo Banco do Brasil ou por um banco particular, a prestação não precisa ser mais paga porque estava segurado para caso de morte. Como a perspectiva de crescimento da venda de imóveis, principalmente no Minha Casa Minha Vida, isso vai favorecer a Caixa Seguradora e também a BB Seguridade, porque vão vender muito seguro prestamista. Menor sinistralidade na saúde, que foi muito alta nos últimos 2 anos, deve diminuir. Maior competição no setor, isso é neutro. E negativo, tem a maior competição no agro e queda de juros vai impactar negativamente as receitas financeiras. Por quê? Para todo mundo entender. As seguradoras pegam os prêmios que a gente paga todo mês e o que não é usado, que é a grande maioria, elas aplicam no mercado financeiro. Elas estavam aplicando em 2023 a 13,75, esse ano vão aplicar 11,75, 11,25, 10,75, 10,25, 9,75 e vai dar uma média aí durante o ano em torno de 10%. Então elas vão ter um resultado positivo menor com receita financeira e, portanto, um lucro que as seguradoras vão tentar compensar com venda de seguros, que é a parte principal do business dela. A companhia que deve ser mais afetada negativamente é a Porto Seguros, porque ela depende mais no lucro líquido desse resultado. Na Caixa menos e na BB Seguridade intermediário. Aliás, na BB Seguridade, a gente tem o crescimento do prestamista como positivo, mas tem o risco de maior sinistralidade no agronegócio se tiver muita quebra de safra por conta do El Niño. Já na Caixa de Seguridade tem menos agro e mais prestamista, o cenário é mais positivo. Vamos agora para a cotação e preço-alvo. O upside de BB Seguridade é 13%, de Porto Seguro é 16%, é praticamente igual e abaixo do Ibovespa. E Caixa Seguridade já passou do preço-alvo do mercado. Eu desconfio que o mercado vai rever, os analistas, esse preço-alvo da Caixa Seguridade. Eu mesmo, que tem um preço-alvo que eu fiz no meio do ano passado de 12,80, se não me engano, para a Caixa de Seguridade, eu vou rever depois de sair o resultado do quarto trimestre e o guidance para o ano que vem. Isso é uma coisa comum entre os analistas. Quando acaba o ano, sai o quarto trimestre, a maioria vai lá rever suas projeções e também para aquelas empresas que fornecem guidance, ou seja, estimativas para o ano seguinte, no caso 2024, a gente também revê. O preço-alvo normalmente é recalculado 2 vezes por ano, às vezes uma só também. Setor de elétricas, o setor é muito grande, eu dividi em 3 partes. Primeira parte com as elétricas que fazem geração, transmissão e distribuição. A Eletrobras não tem distribuição, mas as outras 3 têm. E a perspectiva é mista. O que é uma perspectiva mista? Quando você tem coisas positivas, por exemplo, reservatório cheio, ou você tem tarifa de Mercado Livre baixa, que é negativo, demanda crescente é positivo, reajuste perto de 5% das tarifas é neutro. Eletrobras, perspectivas positivas, resultados crescentes, ela tem 20% de upside, praticamente igual com o Ibovespa. CEMIG tem o risco de federalização, que eu acho que infelizmente vai sair, e tem um upside pequeno, 9%, perspectiva negativa.
Copel, perspectiva positiva, ganhos com a privatização, upside bom de 17%. E a CPFL, a perspectiva é negativa, não porque os resultados serão ruins, mas como ela entrou num ciclo de investimentos alto, ela tende a diminuir menos, a distribuir menos dividendos, e os acionistas podem não gostar muito, porque os principais acionistas de mercado da CPFL é para ganhar dividendos. Se ela vai distribuir menos, isso é negativo na perspectiva, e ela já está num preço-alvo perto, um preço de mercado perto do preço-alvo, então o upside dela é só 4%. Aqui, as elétricas privadas, e são grupos que têm aí a combinação de geração, distribuição e transmissão, uns têm mais distribuição, outros têm mais geração. Das quatro, a única que tem perspectiva positiva é a Equatorial, resultado crescente com redução de perdas, maiores volumes vendidos, efeito de reajuste tarifário, mas ela já está bem precificada, só tem um upside de 7%. Energisa, resultados crescem poucos e a dívida está alta, a perspectiva é apenas neutra, mesmo tendo um upside de 14%, o Equatorial é mais atrativo. Eneva, neutro, perspectiva, resultados melhoros, mas reservatórios cheios limitam as vendas, porque ela tem geradoras a gás, e essas geradoras só são acionadas quando os reservatórios estão médios ou vazios e precisa acionar. Não acionando, ela não vende. O potencial de valorização, 14%. A Engie, que é uma baita empresa, grupo internacional, os reservatórios resultados ainda são incógnitas na parte de trade e geração eólica. Nos outros setores, ela vai bem, ela está perto do preço-alvo. Eu acho que esse preço-alvo pode estar baixo, por isso com um upside pequeno. Na parte de transmissão, perspectiva regular, maiores investimentos devido ao leilão de novas linhas de transmissão, dividendos podem ser reduzidos, então neutro e negativo, reajustes menores por IPCA, a inflação está mais baixa, e negativos por IGPM. Então, é um cenário regular, não é um cenário positivo nem negativo, ele é regular. Das três, a gente tem neutro, ISA, CETEP e Alupar. A Alupar tem resultado crescente e dívidas menores, mas já está bem precificado. Taesa tem perspectiva até de cair, o preço a cotação está acima do preço-alvo, e o EBITDA pode ser menor por conta do IGPM negativo, acho que foi em torno de menos 4, para o RAP 23-24. RAP é a receita anual permitida, né? Uma parte, se não me engano, 47% do total dos contratos é reajustado pelo IGPM, e para esse ciclo 23 e 24, que, se não me engano, começou em julho, teve esse reajuste negativo e, portanto, queda de receita, que deve afetar resultados. A ISA-CETEP melhor crescimento nos resultados devido a novas linhas de transmissão, investimentos fortes nos próximos 5 anos podem diminuir dividendos. É neutro, mas é um baita setor que paga muitos dividendos, em torno de 8% a 10%, vale a pena ter na carteira, mesmo com upside baixo. 10º setor, celulose, com uma visão positiva, e papel uma visão regular. Vamos lá. Celulose. Preço da celulose pode subir para $600 em 2024 versus média de $575 em 2023, depois de atingir $460, que foi o mínimo em maio. Portanto, para quem vende muito celulose, que é o caso da Suzano, a perspectiva é positiva. No caso de papel, a demanda de
papel cartão e embalagem deve crescer apenas junto com o PIB entre 1% e 2%, perspectiva neutra. E tem um ponto que pega negativamente essas empresas, porque que é o dólar podendo se desvalorizar até 4,60 durante o ano. Por que é negativo? Porque os produtos celulose e papel são cotados em dólar. O dólar caindo, o preço fica menor em reais, o resultado diminui também. A Suzano estava 53 quando eu fiz o mata-mata, preço-alvo 70, upside de 32, é um bom upside, vale a pena ter em carteira. Klabin, o perspectiva é negativa, porque os resultados do quarto trimestre, que vão sair agora em fevereiro ou março, podem vir menores do que esperado por conta de uma demanda fraca por kraftliner, que é papel para impressão. O upside é pequeno, 13%, e Klabin ainda tem aquela questão que o mercado não gostou, que ela anunciou aquele investimento de 1,8 bilhão para reformar uma das linhas de produção, e isso pode afetar dividendos e frustrar o mercado. Ela está 22,16, quando eu fiz 25 é o preço-alvo. Essa é a Klabin 11. A Irani, perspectiva neutra, margens altas e acima do esperado, mais investimentos na plataforma Gaia, que é importante. Essa plataforma Gaia vai permitir que a empresa fique com custos e despesas menores, só que impacta dividendos. Ela tem 20% de upside, é uma boa small cap do setor. 11º, shoppings, perspectivas positivas, tudo positivo nos drivers, e isso é porque o mercado vê o shopping muito mais resiliente, o mercado gostou de como os shoppings enfrentaram a pandemia e a concorrência do e-commerce. Isso mostrou que o business de shopping é um business realmente perene. Tem também a inflação sendo repassada para aluguéis, taxa de ocupação alta, inadimplência baixa e queda de taxa de juros favorecendo o valuation. Crescimento no fluxo de caixa da Alliance Sonai, caixa robusto, porque ela andou vendendo shoppings que não eram mais shopping core, centrais, e conseguiram um bom dinheiro e deve alavancar negócio, tem um upside de 19%. Iguatemi, vendas e receitas em alta no quarto trimestre. Em 2024, expectativa é resultados robustos com margem EBITDA alta, custos e despesas menores. O Alliance Sonai 19% de upside, Iguatemi 25%, e Multiplan, venda de lojistas em alta, nível de ocupação crescente, custos e despesas menores e dívida baixa. É a melhor empresa do setor, upside de 14%. 12º setor, carnes, perspectivas regular, custo do boi está em R$250 arroba versus 290 um ano atrás, 14% de queda, positivo. Porém, o preço da carne bovina, que é os 50% em um ano, isso é negativo porque reduz a receita das empresas, principalmente JBS e Marfrig no Brasil. Redução de preço de grãos, milhos e soja melhoram a rentabilidade do business, principalmente de frango e suínos, é positivo. Preço do frango subindo desde julho de 2023. Desvalorização do dólar na direção de 4,60 é negativo, porque a receita dessas companhias, boa parte é em dólar. JBS, perspectiva negativa, upside de 19%, ciclo do boi continua em baixa, com margem de EBITDA de apenas 1,7% na unidade que é a principal da JBS, que é a unidade Beef United States, margem de só 3,4% na JBS Brasil. É uma margem muito ruim e, portanto, desanima para alguém se posicionar. Frango, margem em queda,
Na Seara 5,5%, muito ruim, e bem abaixo da BRF, 10,3% na Pilgrims. 2024 ainda será um ano de rentabilidade baixa e dívida alta, não recomendo JBS na carteira. Marfrig, boas perspectivas para a América do Sul, mas ainda fraco na América do Norte, 40% da receita. BRF, que é os outros 40%, ainda é uma incógnita. No caso de BRF, o preço dos grãos caindo, milho e soja, vão continuar a recuperar a margem. O Brasil vai bem, mas os negócios do mercado internacional, a divisão internacional está com resultado muito fraco, já estaria no preço-alvo de R$13. Agora, no 13º e 14º setor, na verdade não são setores, são 6 empresas importantes do Ibovespa, e para vocês que eu peguei. B3, volumes negociados cresceram no 4º trimestre, mas caíram em janeiro, isso é negativo. Primeiro trimestre de 24 deve continuar fraco, melhorando no segundo, e possivelmente disparando no segundo semestre, juros caírem nos Estados Unidos, e aqui o volume crescer e voltar ao IPO. Upside pequeno, 16%, ela estava R$14, com preço de 16. Ambev, receita pode subir, margens crescentes, principalmente Cerveja Brasil e os negócios da América Central. Já o business da Argentina tende a piorar com a desvalorização do peso. Risco é a implementação do imposto seletivo que a nova reforma tributária aprovou. O upside é bom, 25%. VEG, desaceleração da receita é incerta. Isso é desaceleração do crescimento da receita, porque a companhia continua investindo na expansão de negócios em que já atua. A margem de lucratividade deve continuar alta, a perspectiva, portanto, é positiva, e o upside é de 40%. 14º setor, são 3 empresas, Localiza, Renner e Açaí. Localiza, perspectiva regular, seminovos com receitas e margens fracas, aluguel melhorando e frotas um pouco menos. Endividamento ainda é alto e o valor é esticado. Eu acho que esse preço-alvo de R$80 está muito alto. Para mim, o preço-alvo de Localiza seria R$70. Lojas Renner, receita continuar crescendo pouco se não for taxada em importações abaixo de $50. A financeira Realize da Renner pode ter alguma melhora, mas a inadimplência ainda continua alta, prejudicando resultados, upside de 26%. Açaí, receita líquida deve continuar a crescer, especialmente nas lojas convertidas do Extra, com aumento de vendas brutas de 2,7%. Cada loja do Extra que o Açaí comprou do Pão de Açúcar, ele pegou a loja, reformou a loja, essa loja está com uma venda quase 3 vezes maior do que vendia a loja anterior. Margens tendem a crescer paulatinamente, preço-alvo 17 e upside 17. Eu acho que esse preço-alvo está um pouco pessimista, seria entre 18 e 19. Pois bem, a Bolsa pode atingir 156 mil pontos em dezembro de 24, alta de 19%. Porém, das 14 ações com maior peso do Ibovespa, que eu acabei de mostrar para vocês nos slides anteriores, só 11 podem subir entre 21 e 31 e ganhar do Ibovespa. 7 podem subir 19, 22 podem subir menos, entre 1 e 18%, e 4 das 44 ações podem cair. E aí, o que eu fiz para vocês? Eu descobri 10 ações fora do Ibovespa que podem subir 40% em 2024. Veja no próximo slide a carteira. 40% em 2024 é uma carteira top. Opa!
O que é isso? Paraconde. Essa carteira 40% em 2024 é apenas para clientes do Sala VIP. Está aqui a carteira, eu fui obrigado a tampar a carteira, porque só vai receber a carteira quem é cliente do Sala VIP e quem assinar essa semana o Sala VIP. Eu convido a todos que estão nos assistindo que assinem o Sala VIP, o melhor programa de construção de patrimônio e assessoria diária do mercado financeiro. Tive que tapar e botei aí o sol com nuvens, que é exatamente a foto que melhor resume o cenário desse ano. Tem um sol, tem 40% para ganhar no ano, só que tem nuvens no caminho. E a gente vai ajudar você, através do Sala VIP, a vencer essas nuvens e ter 40% de retorno na carteira de ações. Você assina o Sala VIP, você tem aí o número do WhatsApp, 11 98435 3455, ou no link da descrição do vídeo. Pessoal, agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Boa semana e bons negócios.